Abra aí a sua Bíblia. Efésios, capítulo 6, verso 10 até o 17. Diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau. Repita aí o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por ela. E assim, Pai, queremos abrir os nossos corações. Queremos pedir, Pai, que o Senhor venha com o Espírito Santo, Senhor, nos conduzindo à iluminação, o esclarecimento da Tua palavra. E que essa palavra desça ao coração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos em uma série falando sobre como permanecer firmes, como permanecer sempre na comunhão com Deus. E nós temos observado em toda a série que estamos pregando, nós estamos visando sempre trazer aquilo que é notório na Bíblia e que contrasta com a nossa realidade do nosso tempo. Nós estamos vivendo um tempo complicado, onde as pessoas esqueceram ou nunca tiveram conhecimento da prática da fé, no sentido de que é preciso um relacionamento com Deus, e nesse relacionamento você terá que demandar tarefas e demandar esforço. Nunca em toda a Bíblia, em todos os trechos, em toda a situação de todos os homens e mulheres de Deus, nenhum deles atuou como servo de Deus sem esforço, sem dedicação. Acontece que no Evangelho, no cristianismo institucionalizado, onde o cristianismo para muitos é uma denominação que tem cultos, que tem programações, há de ter o risco de alguns entenderem de forma inadequada. Qual seria? Ao participar dos cultos, ou daquela membresia, ou daquela atividade específica, a minha vida está garantida espiritualmente. E aí você vê, por exemplo, não sei se agora está tão forte, mas já foi muito forte isso, nos cultos, a prática de atividades novas sempre. Por exemplo, eu me lembro de um período onde era muito comum ouvir sempre que tinha um testemunho de alguém, ex-bruxo, ex isso, ex aquilo, e eventos e eventos. Um dia eu ouvi do pastor Azaf Borba, ele comentando que o evento
termina sendo vento. Como assim? Ninguém pode viver de eventos. Da mesma forma que você, certamente, quando você estava viajando, você tirou um tempo para viajar e você ficou muito feliz com aquela viagem, mas a viagem acabou. E você voltou à sua rotina de ir para o trabalho, ir para casa, estudar, e aí vai. Ninguém pode viver toda hora viajando. Não é possível isso. Não é possível. Por quê? Porque nós temos práticas que dependem de uma rotina. O trabalho, cuidar da casa, lidar com os filhos, lidar com os desafios do dia a dia que estão todos diante de nós todos os dias. Mas no momento da viagem, no momento em que você foi visitar os familiares, os amigos, você estava muito feliz e disse: que coisa boa, eu quero sempre fazer isso. Mas isso não é possível. Então, se não é possível, como ficará a sua vida? Como estará você? Nós temos ouvido que cada dia cresce, irmãos, cresce o número de pessoas em estado de depressão. E cresce muito entre os adolescentes. E vai crescendo cada dia. Por quê? Porque há uma expectativa de vida que não é possível. Não é possível. E aí vem a frustração. Como assim uma expectativa de vida? Não sei se você lembra desse tempo, mas eu peguei um pedaço desse tempo. Meu pai, minha mãe contava muito essa história de que, por exemplo, ir para a escola, éramos humildes, família humilde, e era comum alguém levar os seus cadernos, e não eram muitos, né? Eu acho que no máximo 1 ou 2, num saco de arroz. Quem aqui pegou esse tempo? Quem pegou esse tempo? Tente fazer isso hoje. Tente fazer isso hoje. Você não vai conseguir, vai dar ruim. Por quê? Porque a sociedade determinou um padrão. E esse padrão, ele precisa ser vivido e estabelecido. Claro que você vai viver a prática que o Senhor tem te dado. Eu estou falando lá fora de uma forma geral. Se for observar o que a sociedade diz, haverá uma prática, haverá um tênis específico, de uma marca específica, de um valor específico. Irmãos, um dia eu entrei para ver um tênis para caminhar, para fazer exercício, e eu notei que tinha de todo o preço possível. Você imagina um tênis mais de R$1.000. Tranquilo. Aí eu fiquei assim olhando, digo, mas como assim? É sério? Sim. Depois eu descobri que eu não sabia, não tinha ideia do que existia. Mas assim, o que eu quero dizer é que o jovem, o adolescente, ele vai criar uma expectativa de algo que não será possível na grande maioria das famílias. E aí nós temos uma possibilidade da raiz da depressão. E semelhante a isso, nós temos o falso cristianismo, que eu acabei de citar, que é o estar de culto em culto, ou de atividade em atividade, ou frequentando somente, desconectado de uma vida voltada para buscar a Deus 24 horas por dia. Isso não dará certo, irmãos, não dará certo. E a palavra de Deus, onde lemos aqui, ela começa dizendo assim, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero aqui observar o no demais. O termo aí utilizado, muito bem utilizado, para fazer com que entendamos o que está desde o começo. Volte aí para o capítulo 1 agora, de Efésios. Eu não vou falar sobre o texto todo, até porque não seria possível uma pregação só. E se for, é algo muito superficial. Mas logo no capítulo 1 aí, ele fala sobre a bênção espiritual em Cristo, as ações de graça e orações, a salvação pela graça, uma em Cristo, no capítulo 2, a partir do verso 11. E ele fala sobre Paulo, o pregador aos gentios, que ele é esse pregador, e ele fala sobre o assunto, sobre a salvação entre os gentios.
ele ora pelos irmãos de Éfeso e ele declara que é preciso haver a unidade do corpo de Cristo. E essa unidade, ela deve ser vivida por cada um, capítulo 4, a partir do versículo 17. O tema aí é vivendo como filhos da luz. E aí, meus irmãos, Paulo entra nos assuntos relacionados à família. O vivendo como filho da luz vai do verso 17 até a metade, pelo menos, do capítulo 5. E depois ele entra nos assuntos relacionados à família, que são chamados aí no título de deveres domésticos, aonde começa falando sobre o marido e a mulher e finaliza falando sobre os filhos. E aí então vem o termo no demais, no demais. Paulo aqui está dizendo, no que diz respeito ao restante, falei com vocês sobre o básico, e no demais revesti-vos da armadura de Deus. Entenda bem aí, ó. A armadura de Deus não pode ser colocada sem o entendimento das coisas básicas da fé. Como eu vou me portar no meu dia a dia? Como eu vou caminhar como servo de Deus? Como eu vou lidar com a minha conduta? É nesse texto que Paulo, no texto de Efésios, da carta aos Efésios, que ele declara sobre a prática antiga e a prática nova. A prática antiga é aquele que roubava, agora não roube mais, antes trabalhe para ter o que repartir com os outros. Então, há uma conduta cristã a ser vivida, para que então eu possa me revestir da armadura de Deus. A armadura de Deus, ela não pode ser colocada desconectada de uma conduta ligada a Cristo. Eu estou vivendo em Cristo, eu estou andando em santidade, e eu reconheço que eu preciso de um revestimento, que é a armadura de Deus. Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Eu quero deixar aí a sugestão para você ler sem parar, do capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 9. De forma que a fé cristã envolve uma conduta espiritual e envolve um relacionamento com a família. Veja que antes do texto principal que nós lemos, Paulo vai falar sobre honrar os pais. Você que é filho, e todos nós aqui somos, você deve honrá-los, você deve ter um bom relacionamento com a sua esposa, e esse bom relacionamento deve ser pela prática de uma conduta semelhante a Cristo e à igreja. Meus irmãos, é nesse texto, a partir do verso 22, que Paulo vai falar sobre a mulher ser auxiliadora do homem, o homem ser o cabeça. E isso ele deve fazer com todo zelo, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja bem, aí então Paulo vai dizer, no demais, aí ele então declara, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, imagine uma pessoa somente com um agasalho, mas não tendo vestimenta nenhuma embaixo, não tem sentido, né? A pessoa deve estar vestida e então ela vai colocar um agasalho em cima, uma outra vestimenta acompanhando. Ah, pastor, claro. Bem, se você estudar sobre a salvação, no Antigo Testamento, você vai encontrar que quando o homem está em pecado, Israel, por exemplo, o Senhor se refere a ela como a nudez que está em Israel, a vergonha, que é a nudez. No Novo Testamento, quando o Senhor salva os seus, a fala é que eles serão vestidos. A vestimenta é a ênfase. Mais uma vez, no Novo Testamento,
quando se fala de nudez, está falando de pecado. E a ênfase, por exemplo, dos salvos no texto de Apocalipse são as vestes brancas. Quando Jesus foi transfigurado em Mateus 17, a ênfase naquele momento não foi Moisés e Elias somente, mas foi as vestes de Jesus que estavam brancas. Eu considero que aquele texto é um texto que fala muito para nós sobre a santidade, porque para os discípulos, Jesus estava com a roupa comum, a roupa que ele estava. Mas quando a presença de Deus veio, quando a manifestação do céu aconteceu, o que estava não visto pelos olhos dos homens foi visto. E então viram as suas vestes brancas e tão alvas que nenhum lavandeiro, conforme é o texto bíblico, poderia alvejar essa brancura, alcançar como era branca a veste. Então ali acontece a revelação de que Jesus está coberto com vestes brancas. Assim era também a vestimenta principal do sacerdote. Muito bem, então, se você observar o texto de Efésios, você vai ver que a vida cristã, ela tem um padrão, ela engloba todas as áreas, e então eu vou me revestir da armadura de Deus. Isso é algo muito comum, por exemplo, no texto de Isaías, quando vai falar de jejum, o Senhor repreende o povo, dizendo, não é este o jejum que eu escolhi. Aí, quando você vai ver o jejum, ele não está falando nada sobre deixar de comer, mas está falando sobre conduta, que não oprima as pessoas, que não trabalhe no dia do sábado e assim vai. Sempre ligado à conduta. Em outras palavras, irmãos, eu sou crente em Jesus, portanto eu vivo conforme Jesus. No demais, irmãos meus. E aí então, ele vai entrar no assunto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos pular para o verso 13, porque tem um fato importante para essa interpretação do verso 11. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Entenda aí, o revestimento de Deus, a armadura de Deus, ela vai gerar que a pessoa vai resistir no dia mau, ela vai ter condições de resistir, e ela vai fazer tudo que ela teria que fazer, e no final ela vai ficar como? Ela vai ficar como? Firme. Firme. Eu não sei se você já acompanhou, já viveu essa experiência, acredito que sim. Você passou um aperto enorme, uma situação complicadíssima, e aí você acabou pecando, e você agora estava completamente desanimado, cheio de problemas, frustrações, e se alguém chamasse você para orar, para buscar a Deus, você dizia, meu irmão, hoje não, porque você estava querendo se enterrar, né? Estava querendo se colocar num quarto escuro. Ou seja, a grande parte do povo não percebe. Veio o dia mau, ele não conseguiu fazer tudo. Como assim fazer tudo? Você vai ter que trabalhar no dia mau. Você vai ter que continuar cuidando dos seus filhos. Você terá que lidar com as coisas do dia a dia no dia mau. Irmãos, tem essa história do diabo assim, o diabo dizer assim, né? O diabo está se levantando e tal. Aí ele diz, eu estou compreendendo você, eu vou dar uma aliviada. Isso não existe. Então a prática da minha vida vai continuar no dia mau. O dia mau, eu continuo tendo coisas para resolver. Claro que você pode escolher dizer que não vai fazer nada. Mas não é esse o propósito do Senhor através de sua vida. Baseado nesse texto aqui, aquela história assim,
hoje eu não estou bem para isso. Isso não existe para o crente. Hoje não dá para mim. Meu irmão, pastor, eu discordo. Então resolva esse texto aqui para mim. Eu até vou ficar animado de você me explicar. Vamos ler de novo. Primeiro verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o primeiro propósito aí é que se eu me revestir, eu vou ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, que vai acontecer um dia. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então veja bem, se você não está continuando na prática cristã, você dá uma pausa quando a situação aperta. Você se esconde, você não quer ouvir ninguém, não quer conversar com ninguém, ou se isso já aconteceu. Baseado nesse texto, o projeto de Deus é que você se revista dele para que você possa continuar a sua vida sempre. A fé cristã sempre. Irmãos, aqui o negócio é muito sério, porque eu posso optar por simplesmente dizer, não, nesse dia aqui eu escolho me trancar. Isso é uma atitude de desobediência, e você não será feliz nela. Como assim? No final você vai ter feito a sua própria vontade e você adiou, pelo menos, viver a experiência bíblica. Como assim? Se você viver o que a Bíblia diz, você encontrará satisfação para o seu coração. Como assim? Eu passei toda essa situação, mas eu consegui sair dela sem cometer pecado, não cedi às ciladas do diabo. Você viu aí no verso 11, as astutas ciladas do diabo. Não é? As astutas ciladas do diabo. Irmãos, eu me lembro uma vez, eu fui visitar um pastor, estava no Acre, e aí eu cheguei no ambiente da casa dele, e aí eu percebi o inimigo. E eu vi claramente as trevas na casa dele, e a respeito de uma situação lá que foi apresentada para mim. E eu orei a Deus o que eu deveria fazer, era um pastor, né? E eu tive que conversar com ele. Meus irmãos, os irmãos não têm ideia como é difícil pastorear pastor. Não é? É uma das tarefas mais difíceis que tem, porque o pastor está acostumado a aconselhar. E aí, por mais que era meu amigo e tudo, irmãos, pense num homem brabo. E eu nem dormi de noite, né? Mas ficou brabo da vida. Aí eu disse para ele, olha, meu irmão, eu vi isso. Pode orar e repreender aí, porque senão você vai ter problema. Irmãos, era só o fim da família dele, né? Era só o fim da família, se aquilo acontece. E é claro, orei para que Deus tivesse misericórdia. Cerca de uns 2 meses depois, aconteceu de Deus ter misericórdia, ele foi livre de todo mal, e graças a Deus por isso. Mas, eu estou citando isso para dizer que por mais homem de Deus, e ele era um homem de Deus, ele não percebia o inimigo diante dele, formando o ambiente. Irmãos, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui. As coisas de Deus levam anos a fio para serem implantadas. E as coisas do diabo também, viu? Você sabia disso? Vamos observar isso na prática. Eu até hoje não lidei com um casal que se separou que foi no estalar de dedo. Depois de ouvir os dois lados, nós descobrimos sempre, a separação começou 2, 3 anos ou mais antes daquela data. Então hoje, agora, nesse momento, pode ter uma cilada do inimigo sendo implantada.
Uma cilada. Essas ciladas, elas estão na prática da pessoa. Ela não enxerga as ciladas do diabo. Ela não enxerga. Você imagina, nesse momento agora, ela pode estar plantada e ela vai crescer com o tempo se você não arrancar. Essa plantação, ela precisa ser observada. Vamos caminhando então. Então é da vontade de Deus que você, é da vontade do Senhor, que você, no dia mau, faça tudo o que você tem que fazer e no final você ficar firme. Ficar firme. E aí o verso 12, ele destaca que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Regiões celestes aí é do chão que pisamos até as partes mais altas. Podemos considerar aí do chão que pisamos até o céu de Deus mesmo. Regiões celestes. É aonde os espíritos atuam, caminham, realizam. Quero lembrar você o texto de Jó, capítulo 1, ali no versículo 7, o Senhor pergunta, de onde vens? Ele pergunta para Satanás. E Satanás diz, de rodear a terra e passear por ela. Claro que ninguém viu Satanás passando, né? Andando. Mas ele tinha acesso a rodear a terra. Quando você olha, por exemplo, Paulo falando sobre isso, o diabo, vosso adversário, ele anda ao redor de vós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, eu posso considerar que ele rodeia a terra, passeia por ela, e fazendo isso, ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Eu não separei esse texto para nós lermos, mas eu creio que você lembra. Por que o diabo é como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar? Eu não sei se você já ouviu um rugido de um leão pessoalmente. Eu nunca me esqueço, até fomos aqui, nós fomos num passeio de ônibus e fomos no zoológico ali do Rio, e eu me lembro do rugido daquele leão. Irmãos, é algo que vendo pela TV ninguém tem ideia, ninguém tem noção. Qual é a ideia do rugido? Primeiro ele ruge e ele desestabiliza a presa. Ele então enche o coração da presa de medo. E o medo paralisa. Esse animal que ele quer matar, por exemplo, não vai correr com a mesma intensidade por causa do medo. A desestrutura acontece. Então, o texto da palavra nos mostra que o diabo, ele habita nesse espaço, e é claro, eu estou falando de todas as forças espirituais da maldade, conforme o texto diz, principados, potestades e os poderes deste mundo tenebroso, das forças espirituais da maldade, conforme ele diz. E aí vem o verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele reforça, né? Por isso que eu li o verso 11 e o verso 13. Ele fala novamente, tomai toda a armadura, revesti-vos de toda a armadura. Irmãos, qual é a primeira compreensão que eu tenho que ter para me revestir da armadura? A primeira compreensão é que eu vou vencer o diabo com algo que não é meu, absolutamente nada meu, não tem nada meu. A armadura já está sendo declarada, ela é a armadura de Deus. Não é a armadura personalizada que você tirou aí da sua, né? Tirou aí da bolsa. Não. É a armadura de Deus. Toda a indumentária, ela é da parte do Senhor. Irmãos, qual é o princípio que nós temos que ter muito forte na nossa vida para resistir no dia mau? Quando, por exemplo, oramos em nome de Jesus, isso deve causar humildade, né? Aliás, é o contrário, né? Dependendo.
A pessoa ora assim, em nome de Jesus, seja curada. Aí a pessoa é curada, aí a pessoa, uau, Deus ouviu a minha oração, né? A pessoa pode deixar-se ensoberbecer, crescer, pegar a glória para si. Você não vê, mas a glória está ali. Aliás, irmãos, nós temos muito isso acontecendo no nosso tempo. As pessoas pegando a glória para si. Por isso que eu tenho dificuldade, por exemplo, você não vai ouvir jamais aqui, por exemplo, a Ministério Pastor Renato Gonzaga, a Ministério do Pastor Renato. Ministério é de Jesus, meu irmão. O ministério qual é o grande ministério? É ministrar, é servir. Mas quando você ouve assim, Ministério Pastor fulano de tal, com todo respeito a qualquer um dos pastores, são nossos irmãos, e que Deus tenha misericórdia e o Espírito Santo vai trazer o alerta e a orientação para a glória de Deus, eu creio. Mas quando você chama para si ministério fulano de tal, pastor fulano de tal, eu pergunto, meu irmão, você, que ministério de quem? Ministério o quê? Hein? Meus irmãos, quando oramos em nome de Jesus, toda vez que você ora em nome de Jesus, você está declarando assim, Deus vai ouvir, mas vai ouvir, vai responder, por mérito de Cristo. Entenda aí, ó. Lembra daquela história, eu sempre conto, né? Tinha uma vendinha lá, de um amigo do meu pai, e meu pai dizia, vá lá e diga que eu estou precisando disso. Eu só dizia, e o seu Orlando era o nome dele, e o seu Orlando entregava, e eu levava. Eu era mais novo, e aí eu levava, mas eu falava em nome, meu pai pediu tal coisa. E eles eram amigos de muito tempo. E eu só falava o nome do meu pai e ele entregava. Meus irmãos, aqueles objetos, aquelas coisas eram entregues por causa de mim? Era por causa da autoridade de quem? Do meu pai. Da conduta do meu pai para com o amigo dele. Eu era somente a mão que carregava o objeto. Irmãos, em nome de Jesus, enche o seu coração com essa palavra. Quando você estiver orando, Deus ouvir a sua oração, curar alguém, abençoar alguém, responder algo que supriu alguém, não se esqueça. Você orou com uma chave que abre portas, que é a autoridade do nome que é sobre todo nome. Quando um crente ora em nome de Jesus, ele está dizendo, eu sou discípulo, eu me submeti, eu estou debaixo do cuidado do Senhor e Cristo. E o Senhor Deus responderá a sua oração, baseado no mérito do Filho dele. Que mérito do Filho? O Filho foi morto, morte de cruz, ele aceitou entregar-se, ninguém tirou a vida dele, ele entregou a sua vida. E ele enfrentou as trevas e venceu a morte. E ele permaneceu firme até o fim, até a morte de cruz. Portanto, todo aquele que se sujeita se tornando discípulo e buscando guardar os mandamentos, conforme João 14, que é o texto que Jesus ensina, que os discípulos deveriam pedir em nome dele. Irmãos, pedir em nome de alguém é usar a autoridade daquela pessoa, o qual eu estou usando o nome. Isso é para encher a nossa vida de humildade. Absolutamente, meu irmão, se alguém chegar e te elogiar, olha, você foi maravilhoso, você foi maravilhosa, olha, sem você eu não teria conseguido. Aqui no seu coração você vai estar dizendo, Senhor Deus, tudo foi teu, tudo foi o Senhor. E é claro, se você puder falar, aproveite e fale. Vamos agradecer o Senhor, porque foi Ele que fez tudo isso. Vamos agradecer o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Se não é Deus, eu estava caído, você também, não iríamos profetizar,
proferir a palavra do Senhor, aliás, não falaríamos nada, estaríamos em trevas ainda. Muito bem. Essa palavra que eu dei agora é visando trazer o entendimento de que esse revestimento para vencer no dia mal não tem absolutamente nada que nós tenhamos produzido, irmãos. Nós não acrescentamos nada, nós somos 100% recebedores da armadura de Deus. E isso deve causar humildade. Quando você estiver pensando em levantar o seu narizinho, você lembre que você era pó e cinza, e que o Senhor Deus, por amor e graça, te recebeu. Ele fez com que as trevas saíssem e a luz brilhasse e você visse a luz dele. Foi ele que fez isso. Portanto, quando a Bíblia diz no verso 14: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Nós temos aqui, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Literalmente aqui é um cinto, né? Um cinto, normalmente é o objeto colocado para colocar a espada. É no cinto que a espada é colocada. E aqui, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. São duas peças nesse versículo. Literalmente, se você estudar o texto, você vai ver que aqui é quando eu adoto a prática que foi demonstrada em Cristo Jesus. Mais uma vez, esse revestimento, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Veja bem, um cinto colocado na cintura para segurar a espada. E o que é a espada? Vamos ver no final. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então imagine, se a prática do cinto, o cinto cingir o lombo com a verdade, e essa verdade, o cingir o lombo é o cinto, e o cinto sustenta a espada, e a espada aqui é a palavra de Deus. Note bem, eu tenho na minha mão a palavra de Deus, mas sem a verdade para com aquele que a sustenta aí, eu estou falando no sentido de objeto, a palavra de Deus que eu esteja pregando não será ouvida. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, por exemplo, quem nunca viu, né, alguém pregando a palavra, tirando aqueles que falam que não sabem, né? Eu me lembro que eu me converti durante bom tempo, muitos no meu colégio, por exemplo, eles não acreditavam. E aí saía aquela fala sempre, escondendo de trás da Bíblia. Mas isso acaba logo, quando se passa 1 ano, 2, e você permanece em Cristo, vivendo a fé genuinamente. Isso acaba logo. Então, tirando essa parte, tirando isso aí, eu não estou falando daquilo que as pessoas não acreditam. Elas não acreditam que você mudou, que você se converteu. Isso aí é algo comum, normal. Eu estou falando sobre a pessoa que prega a palavra, que dá testemunho, que conversa com as pessoas sobre a Bíblia, mas a sua vida não tem a verdade. A verdade que há nele é o pecado. Essa pessoa vai até manusear a espada, mas não obterá êxito. Não há sustentação. Se não é cobrir os lombos com a verdade, como eu vou sustentar a Escritura, a espada, no cinto? Em outras palavras, eu preciso adotar uma conduta que seja coerente com a pregação que eu prego. E aí depois, o vestir da couraça da justiça. A couraça é a parte que mais é vista no soldado. Paulo aqui parece, irmãos, acredito eu plenamente,
ele toma a indumentária de um romano. Toda essa indumentária que ele cita é a indumentária de um romano, de um soldado romano preparado para a guerra. A espada, o cinto, a couraça sobre o peito, o capacete, a sandália, o escudo e a espada. Claro, pastor. Não, irmãos. Conforme o exército, conforme a nação, haveria outras ferramentas, como, por exemplo, uma lança, ou um arco e flecha. Muito bem. Verso 15. E calçados os pés da preparação do evangelho da paz. O que seria calçado os pés da preparação do evangelho da paz? Eu quero até deixar claro, só dando uma rápida pincelada aqui, nós temos no canal da igreja, nós temos uma série sobre a armadura de Deus, você pode ver toda ela lá. Se eu não me engano, são mais de 14 mensagens sobre esse assunto. Mas, dando uma rápida observação para essa manhã, o texto diz, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Literalmente, eu quero lembrar você aqui, esse texto está falando sobre a prática do ir e pregar o evangelho. É claro, nós não estamos falando literalmente como os discípulos foram no início, porque eles largaram tudo para ir pelas nações. Mas nós não podemos nos esquecer que nós temos que pregar às pessoas próximas de nós, e esse pedaço aqui da terra é um dos confins da terra que Deus nos entregou. E pelas nações, aonde você reside é um pedaço dessa nação. Então, quando nós olhamos para a ordem de Jesus, a ordem cumprida está ligada à proteção. Entenda, no texto de Marcos 16, quando o Senhor Jesus fala sobre o ide por todo mundo, junto com o ide está, se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Ninguém vai ficar atrás de beber alguma coisa mortífera, né? Mas o texto lá está dizendo que não haverá nada que faça com que vocês sejam, haja interferência na caminhada. Se pegarem serpente, não lhe causará dano algum. Um exemplo disso é Paulo, no final do texto de Atos. Ele é picado por uma víbora e os nativos ficam esperando ele cair morto. E inclusive é dito, né? Rapaz, a morte não deixa esse homem viver. E eles observam que ele não morre, e não só ele não morre, mas ele agora é usado para curar os enfermos naquela região. Então, aqueles que têm um propósito de pregar o evangelho, de ganhar as pessoas com o evangelho de Deus, elas têm a garantia de proteção para a missão. Automaticamente, quem não tem, estará despreparado para lutar contra as astutas ciladas do diabo e resistir no dia mau. Eu quero fazer menção aí do verso 11 e do verso 13 que acabamos de falar. Em outras palavras, meus amados, se a pessoa anda sem nenhum propósito de ganhar as pessoas para Deus, ela não tem interesse nenhum de testemunhar a fé, ela está sem a preparação, o calçado dos pés da preparação do evangelho da paz. Ela está descalça. E estando descalça, ela poderá pisar em alguma situação que vai comprometer a sua caminhada. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. O texto aí diz assim, tomando sobretudo. Isso aqui, irmãos, é algo que precisa ser observado. A gente usa as palavras e perde o entendimento delas, né? De tanto falar, né? Por exemplo, a palavra preocupação. As pessoas falam normalmente e não percebem o que significa. O que é estar preocupado? Vamos observar usando a seguinte forma.
Eu estou preocupado. Quantos perceberam a diferença? Estou preocupado. Eu estou preocupado. Em outras palavras, é alguém que está preocupado com alguma coisa que ela não pode mudar, que não pode fazer absolutamente nada. Porque isso está no futuro. Normalmente, o fato que a pessoa está preocupada ainda não aconteceu, né? Olha, nós estamos com pouco combustível e nós vamos ter, será que nós vamos chegar? Aí ela está preocupada com a falta do combustível que ainda não aconteceu. Isso também pode estar ligado à distância de alguém que está passando alguma situação. Então, eu estou preocupado com meu filho, pastor. Ele não me deu notícia e só falou comigo ontem à noite. A pessoa não pode mudar nada do que aconteceu e ela está preocupada. Normalmente, essa pessoa terá baixa qualidade do que ela está fazendo agora, nesse momento. Ela está no trabalho, mas a cabeça está em outro lugar, porque ela está preocupada. Esse termo preocupada foi também utilizado, pelo menos a expressão, entre as duas irmãs. Uma trabalhava para promover a comida e a outra ouvia a palavra de Deus. Uma escolheu aquilo que não lhe seria tirado e a outra estava no erro de achar que o importante mesmo era fazer o arroz e feijão para Jesus. Aliás, até hoje tem isso, né? A pessoa é animada porque ela fez muita coisa para Deus, quando na verdade o que o Senhor talvez esteja requerendo naquele momento é relacionamento e não atividade. Irmãos, muito cuidado com as atividades, porque as atividades podem gratificar. A pessoa se sente parte porque ela faz, mas não tem relacionamento. Não tem relacionamento. E Deus preza, Ele é o Deus pessoal, Ele preza por relacionamento. Então, tomando sobretudo, e agora finalmente a palavra sobretudo. O texto está dizendo que eu vou proteger o cinto, a couraça, os pés. Eu vou proteger, porque eu vou colocar sobretudo o escudo. Entenda aí, meu irmão. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Dardo inflamado aí é flecha pegando fogo. Dardos inflamados do maligno. Do maligno. Meus irmãos, uma prática de Satanás muito comum, essa é corriqueira. E ainda tem crente que cai. Né? Eu considero que o crente que tiver ensinado nisso, o diabo nem usa mais direito, porque não adianta. Preste atenção. Quando você estiver assim para executar uma tarefa, você está numa situação que o Senhor te colocou, Deus te colocou numa missão, aí veio na sua mente uma coisa desesperadora, um pensamento de que aquilo vai dar tudo errado, que vai acontecer, tudo quanto é desgraça, e você não vai conseguir, no final você vai morrer ainda. Isso foi um dardo inflamado do maligno. Pastor, agora ficou difícil. Irmãos, olha só. Vamos observar que tudo que o diabo faz, ele faz copiando as coisas de Deus. Como é que Deus fortalece a sua vida? Ele lhe apresenta a palavra dele e convida você a crer na palavra. Vamos dar um exemplo de uma palavra que nós temos que crer. Precisamos crer todo dia. Texto de Hebreus, que é uma citação do Antigo Testamento, que o Senhor declara: não te deixarei, nem te desampararei. Isso significa que o Senhor sempre estará comigo e não me desamparará no dia mau.
nas situações. Ele me apresenta a sua palavra e me convida a crer na palavra. E então ele realiza o cumprimento da sua promessa. Imagine o contrário agora. O inimigo te apresenta uma palavra e ele vai te convidar a crer nessa palavra, viu? Acreditar nisso. Meus irmãos, eu me lembro de uma situação que eu só pude aconselhar a pessoa depois que eu orei. No caso, a pessoa estava sob forte opressão maligna, mas tão forte, que eu percebi claramente, nada que eu dissesse, ela estava ouvindo. E aí eu senti no coração que deveria orar. E foi de tal forma que a pessoa, na hora, quase caiu no chão, tive praticamente que segurar. E quando terminamos de orar, a pessoa estava me ouvindo normalmente. Normalmente. Entenda bem, a pessoa entrou no gabinete completamente crendo no que o diabo tinha dito. A Bíblia nos dá a entender, irmãos, nos dá a entender que o diabo tem a capacidade de comunicar com a pessoa. Lançar pensamentos, que são os dardos inflamados. Preste bem atenção, porque nessa hora alguém fala, eu não creio, pastor. Você está preso, meu filho, se você não acredita. Eu estou mostrando aqui, a Bíblia está dizendo claramente, e você não consegue ver. Preste atenção. O texto diz que nós só vamos resistir aos dardos inflamados com o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Vem o pensamento de que eu estou desamparado, aí você usa o escudo. Não acredito nisso. Eu acredito na palavra de Deus. O Senhor Deus é quem me amparou. Ele não me ampara, não. Ele me amparou, me recebeu desde o dia em que eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador. Eu deixei de ser criatura e sou filho. Eu tenho plena convicção de quem tem crido. Isso apaga o dardo inflamado. E aí, por isso que tem que haver, irmãos, troca de conduta. Preste bem atenção, essa semana mesmo, eu fui encontrar uma pessoa para uma coisa que não tinha nada a ver, a pessoa era crente, mas lá na hora a pessoa me perguntou algumas coisas, irmãos, terminou em oração a conversa, e nós oramos, e a pessoa foi renovada espiritualmente, e o Senhor falou com ela algumas coisas, foi muito forte para mim também, porque a gente, vendo Deus operar, a gente sai muito fortalecido, sai muito feliz. Mas era tipo assim, eu fui na casa da pessoa para levar um papel, por exemplo, e terminou no culto. Uma coisa que a gente não tem nada a ver, não tem ideia que seria, né? E aí, eu disse para a pessoa no final, que a pessoa tinha acabado de me dizer algumas coisas que ela ia desistir, que ela ia parar. Aí eu disse para a pessoa, você viu o que Deus fez aqui, você viu o que Deus falou com você viu tudo. Estou resumindo aqui num palavreado. Sim, pastor. Pare tudo que você tinha decidido. Em outras palavras, irmão, a pessoa estava assim, eu vou fazer isso, eu vou agora vender a casa, vou trocar o carro, Aí alguém interfere do nada, o Senhor, chacoalha a pessoa, ela acorda. Aí eu tive que dizer para a pessoa, você tinha decidido um monte de coisa, né? Sim. Baseado no que você viu, essas decisões, elas vão continuar? Não. Pois é, então agora se porte conforme. Irmãos, foi uma chacoalhada de Deus tão tremenda, que literalmente é como se tivesse lá fora alguém que já estava tudo certo para poder fazer algo que ele tinha combinado, e ele agora tinha que voltar atrás porque aquilo não era de Deus. Os irmãos perceberam? Então, olha só, da mesma forma que Deus fortalece você, o diabo vai querer fazer, só que quer com o lixo que ele tem para oferecer, engano, mentira. E você não pode acreditar. Por que eu estou citando esse exemplo que eu disse?
eu dizendo para a pessoa, você está acostumado a pensar dessa forma, assim, assim, não é? Sim. Então, mude isso aí e transforme o seu pensamento no formato bíblico. Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Conforme você vai tendo comunhão com Deus, você vai lendo a Bíblia, e você vai buscando a Deus, você vai tendo experiência com Deus, de intimidade com Deus, o Senhor Deus vai gerando em você novidade de atitude. Então, você está aqui caminhando e chega o inimigo, através de alguma situação, com uma proposta. Naquela hora, flui do seu interior a palavra. Pá! E aquilo recebe interferência radical. Por isso que eu tenho falado tanto sobre essa caminhada, dessa busca, dessa experiência de comunhão com Deus, que vai gerando. Domingo, então, foi extraordinário, porque o texto falava claramente isso, que eu vou conhecendo a Deus numa caminhada, eu caminho com Ele desde o começo que eu aceitei a Cristo, mas esse conhecimento para com Deus não tem fim. E esse conhecimento vai gerando novidade de conduta. Meus amados, nós precisamos disso. Veja bem, essa pessoa que não for transformada, ela não conseguirá colocar sobretudo o escudo da fé. A sua proteção é a sua fé. Você estará seguro se você estiver firme no que Jesus disse, no que Deus proferiu. Que Deus proferiu. Então, se você não tem um plano de leitura da Bíblia, trace um plano de leitura. Baixe o aplicativo de Bíblia. Tem tantos aí, meus irmãos. E lá você pode colocar, eu comecei a ler a Bíblia de novo, de Gênesis, e aí eu descobri agora que você tem como colocar até a data, ligada à data. Ou seja, se ontem eu não li, aparece lá. Dia de ontem está pendente, e a data lá. Então, para você ter um controle e você não deixar solto. Você sabia que a maior parte do povo não lê a Bíblia com frequência porque está solto isso? Eu vou ler. Vai ler não, irmão. Vai ler não. Experimenta um patrão que diga assim, você trabalha essa semana. Mas que hora? Não sei. Vê aí. Né? Isso não existe. Tudo na vida tem hora, tem compromisso, você tem que decidir. Você quer fazer uma coisa, fale em alto e bom som. Hoje eu vou viver isso, eu vou fazer isso. Eu decidi isso aqui na minha agenda. Faça por escrito, faça. Mas eu lembro, pastor, de tudo que eu decidi, está tudo certo. Não, irmão, escreva. Escreva. Sem decisão, sem compromisso, não vai. Aí ontem, eu pensando, rapaz, domingo é corridíssimo. Aí já li o equivalente que eu iria ler hoje. Aí já estou caminhando hoje para o equivalente que eu vou ler amanhã. Eu digo, eu vou adiantando, porque vai... Irmãos, na verdade, eu fiquei em dúvida se eu não botava para ler em 6 meses a Bíblia. Aí eu digo, não, vou fazer isso, vou colocar em um ano normal. Mas a vontade, por quê? Por que dessa vontade? Porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais abençoado eu vou ser. Mais eu vou ser em que? No firmamento da Escritura no meu coração. Entenda bem, uma pessoa que anda na carne, que só sabe fazer a vontade da carne, se alguém pisar o pé, vai levar o murro. Mas alguém que anda no Espírito, alguém que tem buscado a Deus, a reação dela quando alguém pisar no pé dela, será oração, declaração de graça, misericórdia. O que está aí dentro é o que vai fluir para fora automaticamente. Então, eu preciso colocar sobre a minha fé é que vai destruir os dardos inflamados do maligno. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos,
O capacete da salvação literalmente é algo que protege sua mente. Entenda aí, ó. Mas eu creio que eu sou salvo, pastor. Baseado em quê? Me dê 2 textos bíblicos que diz que você é salvo. Fale aí. Corra não, rapaz, corra não. Aí por que eu estou falando dessa forma? A maior parte do povo sabe que é salvo, mas não sabe proferir um versículo da Bíblia que declara isso. Eu vou mais fundo. Todo crente tem que conhecer a doutrina da salvação. Rapidinho aqui, meus irmãos. Doutrina da salvação, de acordo com a declaração doutrinária da nossa Convenção Batista Brasileira. O homem, ele foi regenerado. Ele foi justificado. O homem, a salvação compreende 4 âmbitos: regeneração, justificação, santificação e a glorificação. Como isso se aplica? Aí, eu estou falando da minha experiência, do que eu tenho encontrado nos discipulados. Meus irmãos, às vezes a pessoa é antiga na fé, mas ela não sabe dizer em que situação se aplica a regeneração. Na prática da vida cristã, qual é a relevância? Chega o inimigo e começa a dizer: rapaz, tu não é crente não, rapaz. Aí começa com essas histórias. O que é que a pessoa vai responder? Irmãos, a resposta é Bíblia. E como responder se eu não tenho o conhecimento? O pastor me falou que eu sou. Não vai dar certo, vai pegar uns tapas do diabo, né? Aliás, quem fez isso, né? Você lembra daqueles 2 exorcistas que foram lá e disseram: te repreendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. Irmãos, era em nome de Jesus, mas a fé era de Paulo, não deles. O que aconteceu com eles? Pegaram a surra e ainda foram sair pelado ainda, despido. Deixou eles pelados ainda, correndo na rua. Já pensou um negócio desse? Ué. Então, qual é a situação? Eu preciso entender sobre salvação, porque o inimigo vai tentar virar a minha cabeça. Pastor, mas aí eu uso o escudo da fé. Irmãos, o escudo está sobretudo. O escudo, ele não cobre a sua cabeça. Olha só, você está na guerra. Você terá que colocar o escudo, mas você terá que olhar ainda o inimigo. Vai aparecer um pedaço da sua cabeça, você vai ter que olhar em algum momento. E se você não tem um capacete, alguma coisa pode pegar na sua cabeça. Irmãos, por mais que tenhamos fé, haverá momentos que nós vamos precisar de uma proteção extra, e a cabeça, Paulo não deixou de fora aqui. Então, quem são os candidatos a terem dificuldade? Pessoas que não conhecem sobre salvação. Eu vou mais fundo. Você precisa saber o que você é. Você é salvo genuinamente e nada pode mudar isso? Você foi salvo ou você pode perder sua salvação? Você sabia que tem crente que acha que pode perder? Se você foi salvo, você sabe que nós cremos salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não quer dizer que você pode sair pecando porque você é salvo. Mas isso quer dizer que se você é salvo, você adotará a santidade. Veja bem, meus irmãos, eu vou me batizar porque eu sou salvo, ou eu sou salvo porque eu me batizei? Eu vou me batizar porque eu sou salvo em Cristo Jesus e eu quero declarar o que o batismo é. O batismo é uma declaração de que eu não sou do mundo, eu sou propriedade de Deus em Cristo Jesus. Então eu me batizo. Por que é que eu sou salvo e salvo para sempre? Porque se eu sou salvo mesmo, eu não tenho mais alegria no pecado, e a prática da santidade é o único meio pelo qual eu encontro a satisfação para a minha vida. Então, cremos em salvação para sempre neste sentido. Desculpe, há uma distorção. Você vai encontrar pessoas que acreditam que nós acreditamos. Agora complicou, né? Mas você entendeu. Que nós acreditamos que já eu sou salvo mesmo, um pecadinho ou outro, não tem problema. Não, não. Se você é salvo, o pecado não é uma prática que lhe traz satisfação. Você se sente mal se você pecar.
e você adota o perdão de Deus como a prática principal. Prática principal. Salvação, irmãos. Eu me lembro de uma pessoa que estava na rua, né? Era mendigo. Aí, por que você veio parar aqui? Ah, porque aconteceu isso e isso na igreja. Aí, em outras palavras, os irmãos botaram ele para fora e disseram que ele não era mais salvo. É uma história horrível, né? Mas, coitado daquele rapaz, ele não conhecia sobre salvação. Pode se levantar contra você uma multidão de pessoas dizendo que você não é salvo. O que mantém você firme não é o que elas dizem, mas é o que Deus disse para você na Escritura e o que você tem vivido na prática da sua fé. Ou seja, eu não estou dizendo que tem que ter uma prática e tal, mas eu estou dizendo que você sabe os frutos que tem colhido na sua caminhada. Você é uma árvore que foi transformada e os frutos bons que são produzidos é por causa da nova natureza em Cristo Jesus. Então, o conhecimento sobre a salvação pode determinar você largar a fé. Se você acredita na salvação de forma inadequada, veja, pessoas que estão em risco, irmãos, é aqueles que não compreendem Deus, não entendem. Como é que pode? Aí a pessoa lê lá o texto que Deus escolheu uns para a honra, outros para a desonra, uns para a salvação e outros para a perdição. Ou seja, tem pessoas que Deus destinou para perdição, vão se perder, vão para o inferno, elas não vão para o céu. Aí a pessoa fica em crise de fé. Eu não sei como é que pode. Essa parte aqui me deixa com o pé atrás. Opa! Meu irmão, eu te pergunto, onde é que você estava quando a Escritura foi produzida? Vou parafrasear com o texto de Jó. Aonde você estava quando seus pais eram bebês no ventre? Aonde você estava quando Deus lançou os fundamentos da terra? Estou parafraseando com as palavras que Deus disse para Jó. As perguntas que Deus fez para Jó. Aí a resposta, irmãos, a gente vai diminuindo, né? Com a resposta dessa, vai diminuindo. Meu Deus, é mesmo, realmente. Ah, meu irmão. Irmãos, ó, eu teve um tempo que eu estava lendo sobre os reis, e eu lendo, sem parar assim, de repente me deu angústia. Por quê? Aí a minha leitura do que estava acontecendo. De repente eu li sobre a vida deles de forma tão rápida, e era só destruição, a maioria deles, só destruição. No final eu fiquei angustiado, mas veio um consolo ao meu coração, porque o grande projeto de Deus é que a gente não esqueça de que o homem não sabe de nada, e que se ele inventar de fazer alguma coisa, vai ser só coisa errada. Só coisa errada, eu estou falando na visão própria, né? Inventar de fazer alguma coisa na visão pessoal. E a vida do homem passa rápido. Passa rápido. Meus irmãos, ainda agora eu tinha 19 anos. 46 já tem. Passa rápido. Eu não gosto de barba, né? Mas agora que eu não gosto mesmo, porque parece que ela ficou branca. Mas pense numa barba branca que eu estou ficando. O cabelo também, mas a barba está mais. Então, como eu já não gosto mesmo, está ótimo. Mas o alerta, né? Aí outro dia a minha esposa estava observando alguma coisa e disse: minha filha, eu estou ficando velho. É isso mesmo. E eu descobri, irmãos, recentemente que eu tinha alguma crise com isso. Talvez ainda tenha, Deus está tratando. Como assim? Como assim eu vou ficar velho? Como assim já passou tudo isso? É como se eu ainda estivesse vivendo aqueles 19 anos, eles nunca vão passar. Né? Tenho uma vida um pouco elétrica, sou meio corrido. Talvez esteja ligado a isso, Deus sabe. Mas eu estou citando isso só para dizer para os irmãos, a vida passa rápido. E nós não poderemos mudar isso.
Então, uma pessoa que tem alguma restrição para com Deus, ela está em risco. Se você tem alguma coisa que você discorda de Deus, você fica aí olhando e dizendo, mas isso aí, quem sabe na glória Ele vai me explicar. Deus não tem que te explicar nada. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. E o que Ele quiser fazer vai ser ótimo. Se você não consegue dizer uma palavra dessa, você está querendo que Deus ouça o que você tem para dizer. E o que você tem para dizer não presta. Os irmãos estão vendo que eu estou rindo? Eu estou falando junto com você, tá? Eu estou nessa. Eu também estou nessa, de reconhecer a minha pequenez. Meus irmãos, pessoas que têm dúvidas sobre Deus e sua conduta, elas não têm condições de resistir no dia mal e lutar contra Satanás. Porque você estará lutando contra as astutas ciladas de Satanás. E o diabo se levanta sempre para desestruturar os filhos dele, os filhos de Deus. Se você não está resolvido com Deus, se você não aceita toda a palavra de Deus, você não tem condições de lutar contra as trevas. Porque basta o inimigo tocar nesse assunto e você não resistirá. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém aí. Então, olha só, para encerrar. Nós vamos tomar, sobretudo, o escudo da fé, sim. Nós vamos tomar também o capacete da salvação. E por fim, irmãos, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O texto aqui diz que é a espada do Espírito. O Espírito aí está em maiúsculo. Se refere ao Espírito Santo. Mais uma lição de humildade. Essa espada, que é a palavra de Deus, ela é o meio pelo qual o Espírito Santo utilizará. É a espada do Espírito. E aí ele explica que espada do Espírito é. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Mais uma vez, nós somos convidados a saber manusear, porque se é espada, você vai ter que levantar, tem hora, você vai ter que abaixar, você vai ter que se proteger, você vai ter que ferir. Se você for estudar sobre o assunto, sobre esgrima, você vai descobrir que não é tão fácil assim usar uma espada. E quando olhamos para a Escritura, nós percebemos também que não é tão fácil assim usar a espada. Como assim? Irmãos, qual é o grande problema? Parece que interpretar bem os textos é só para os teólogos, não para os crentes. E é para os crentes. Quero só relembrar a você uma coisa. A diferença entre Pedro e Paulo é simplesmente a quantidade de carga teológica. Porque Pedro, ele não tinha capacitação que Paulo tinha. Tanto é que você vai encontrar quem diga que o texto que se atribui a Pedro, ele tem erros gramaticais da gramática grega, e a letra em si é muito mal escrita, como que demonstrando que ele não tinha preparo. E é claro, você não vai encontrar isso nos textos, as porções dos textos escritos por Paulo. Mas no final, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque ambos foram usados por Deus do jeito que Deus idealizou, do jeito que Deus planejou. O que eu quero dizer com isso é que manusear a espada está ligado a você se posicionar sabendo que é uma proteção de Deus para você, e se é de Deus, você deve recebê-la, deve tomá-la. E sendo a palavra de Deus, você deve estudar a Bíblia visando usar corretamente. Meus irmãos, como é difícil num tempo onde, por exemplo, teve um tempo que eu estava buscando a Deus, eu estava muito agoniado pregando, né? Porque eu sentia Deus me dando mensagem,
mas eu estava vivendo um tempo onde eu percebia que as pessoas não estavam ouvindo. E eu me lembro, irmãos, que eu acredito que foi o Senhor que me direcionou para entender isso. É como se eu tivesse ouvido Deus dizendo assim: meu filho, você tem falado a minha palavra, mas há muitos que não cabriram o que você está dizendo. Como assim? Eu estou tentando transferir para palavras humanas assim, né? Coisas que a gente pode entender. Estou eu pregando aqui em Isaías, e aí sentado está alguém que nunca abriu o texto de Isaías. Estou eu aqui falando sobre regeneração, sobre justificação, e a pessoa nunca teve contato com isso. Irmãos, a mente humana, quando ela não entende um discurso, ela se desconecta. Por isso que eu confio que o Espírito de Deus, ele está conduzindo você, porque se for pela mentalidade humana, uma visão humana do diálogo, aí eu estou falando de uma forma geral, não estou falando da Bíblia, muito difícil. Há várias coisas que desconectam as pessoas. Ela discorda, ela larga o pregador. Não concorda, ela já desconecta. Quando eu vou ouvir alguma pregação, eu sempre procuro ver o meu coração, se eu estou na expectativa. Eu vivo na expectativa que eu vou ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é maior do que o pregador. Estou citando a minha experiência, amém, irmãos? A minha experiência. A voz de Deus é maior do que o pregador. Aliás, as mensagens mais fortes que eu já ouvi de Deus, ouvindo pregação, foi uma frase do pregador e Deus foi profundo. Uma frase. Eu me lembro que teve uma palavra, uma única palavra que a pessoa disse. A frase tinha duas palavras, eu estou tentando transferir para palavras compreensíveis, né? Mas com isso eu estou dizendo, irmãos, que manusear a palavra não é sem conhecer a palavra. Não é possível sem conhecer a palavra. E aí por isso que eu fundamentei dando esse exemplo. Como pregar sobre Apocalipse se a pessoa não procura saber a respeito, ou pelo menos ler? Então, por isso que você tem que ter o plano de leitura da Bíblia toda. Não pode haver um texto da Bíblia que você nunca leu. Não pode haver. Você tem que buscar a Bíblia toda. Vamos ficar de pé, vamos orar? Meu Pai, eu te peço a tua misericórdia e que nós possamos permanecer firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Meu Pai, nós queremos nessa hora reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, e queremos, Pai, nos apossar de toda a armadura de Deus. Nós queremos, Pai, reconhecemos que não há nada nosso nessa armadura, nada produzido por nós. Ela é inteiramente do Senhor, inteiramente dada por Ti, produzida por Ti em Cristo Jesus. Sem o sacrifício de Cristo, nada disso poderia ser vivido. Senhor, Tu sondas e conheces os nossos corações. E eu sei, Pai, que o Senhor está fazendo uma obra. Então, meu Pai, eu te peço, fortaleça esse meu irmão, essa minha irmã. Naquilo que o Senhor ministrou o coração nessa manhã, continue ministrando, meu Pai, conduzindo ao crescimento, à edificação, de forma que o Senhor seja glorificado. Pai, ao Senhor toda a honra e toda a glória, por tudo que temos vivido, por tudo que temos visto. Muito obrigado, meu Pai. Declaramos assim, meu Deus, para a glória do Teu nome, e que todos nós permaneçamos em comunhão contigo, no nome de Jesus.